Sejam todos muito bem-vindos. Vou começar aqui a gravar a aula de hoje. Muito feliz por todos vocês que estão aqui presentes. Então, bora começar a aula de hoje. Deixa eu organizar aqui, todos vendo os meus slides. Espero que sim. Dá um joinha aí para mim. Valeu! Meu áudio tá legal, espero que esteja legal. Qualquer coisa vai mandando mensagens aqui para mim. Eu sou Deva Tara, sua terapeuta de relacionamento e sexualidade. Estou muito feliz de todos vocês estarem aqui presentes hoje. Então, hoje, o tema da aula de hoje, ontem deu esse bololô aí de atrasar, o carro quebrar, mas o importante é que rolou ontem, vai rolar hoje. Então, é importante quem está aqui, quem conseguiu chegar, quem não conseguiu chegar, quem vai assistir essa aula depois que está gravada, que vai ficar gravada, já estou gravando, assiste, que vai fazer muita parte, vai fazer muito sentido aí para a construção dessa jornada que a gente está construindo aí nesse grupo. Estou muito feliz todos vocês que estão por aqui, que escolheram dar esse passo, esse desenvolver dessa sexualidade plena, olhar para essa sexualidade de um outro ponto de vista, a partir aí de não só desse lugar da genital, mas sim nesse lugar dessa energia sagrada, nesse lugar de plenitude, que eu falo sempre. A gente utiliza essa energia de uma forma tão limitada, quem soubesse a potência que é, ó, a gente já estava em outro nível, em outro rolê, mas bora lá, né? Deixa eu ver aqui, peraí. E como vai funcionar esse encontro de hoje? O que a gente vai falar? Afinal, o que é essa sexualidade plena? Só qual que é essa sequência? Nada mais é do que o alinhamento de corpo, mente, alma, no caso aí, e consciência, né? Essa integração aí desses três, que eu falo que é os três centros de inteligência: corpo, alma e consciência. Corpo, alma, espírito, emocional, alinhamento de todos os nossos corpos, né? E o que vamos aprender hoje? Qual que é o meu objetivo aqui nessa aula de hoje? O que eu vou estar passando para vocês até o final da aula? Qual que é a minha intenção? Falar então um pouquinho mais sobre desse desequilíbrio, falar um pouquinho dessas crenças que a gente carrega com relação a essa energia, essa sexualidade distorcida e limitada, que a gente veio aí de toda uma ancestralidade, de toda uma questão. Peraí. Eu só anotar aqui que é assim, né? Lembrou, pensou, tem que anotar. Então tá, então o foco aqui, desculpa aí, é que eu precisava anotar aqui, é falar sobre essa linha aí, dessa distorção, é falar sobre crenças limitantes, as coisas que a gente aprendeu até aqui, coisas que não fazem sentido, que a gente precisa ir, precisa de, eu falo que é desaprender o que a gente aprendeu até aqui para dar espaço para o novo entrar. E como é possível reprogramar essa energia sexual para que ela volte a ser vida, volte a ser vida, prazer, propósito, né? Então, como que a gente pode reprogramar a gente vai trabalhar com esse como também, como que a gente pode desenvolver essa energia de uma forma consciente. Mas antes da gente começar, eu vou convidar vocês a fazer uma meditação, uma respiração. Eu quero que vocês fechem os olhos de vocês. Alexa, volume 8. Quero que vocês respirem fundo. Vou convidar vocês aí, não sei se todos vocês pegaram um copo d'água, sempre falo, um copo d'água, vela, mantenha o seu ambiente, prepare o seu corpo agora, o seu ambiente interno, o seu ambiente externo, para você poder se centralizar, se preparar para esse momento presente, para esse momento agora. Então, vou dar um tempinho para vocês pegarem uma água,
se prepararem aí num ambiente onde, nesse momento, pelo menos uns 10 minutinhos, ninguém vai te incomodar, te atrapalhar, onde você consiga estar presente e seguro. Tá bom? Vou dar uns 2, 3 minutinhos para vocês, só para vocês se organizarem aí, dá tempo de pegar, dá tempo de se organizar. Enquanto isso, quem já estiver aqui comigo, eu também vou pegar minha água aqui. Quem tiver um olhinho essencial, eu gosto de usar bastante o olhinho do Terra também. Respira grande. Respira, trazer esse campo, essa consciência. Todos aí? Legal. Então, vamos lá, então. Então, respirando fundo, pezinho no chão, se concentrando, alinhando o corpo. Agora, vamos fazer uma respiração que eu chamo de respiração quadrada. Onde a gente vai respirar 4, inalar 4, prender 4, soltar 4 e prender 4 de novo. Vamos lá? Inspirando 1, 2, 3, 4. Prende 4. 1, 2, 3, 4. Solta 4. 2, 3, 4. Prende 4. 1, 2, 3, 4. Prende 4. Solta 4. Prende 4. Inala. Prende. Solta. Prende. Respira. Prende. Solta. Quando você prender o ar, prende os seus esfíncteres também lá embaixo, assim como fosse fazer um xixi. Prende 1, 2, 3, 4. Quando for respirar, solta, deixa um ar. Isso aí. Trazendo consciência para essa respiração. Prende. Solta. Prende. Inspira. E nessa energia do aqui, do agora, nessa presença, nessa plenitude, um pezinho no chão. Respirando. Respirando fundo, trazendo consciência lá para o pé. Para esse pé no chão, respirando fundo. Trazendo essa energia para as coxas, para a panturrilha, subindo, subindo, relaxando e respirando. Trazendo consciência para os quadris. Respirando fundo. Nossos órgãos internos. A nossa coluna, vai respirando, se encaixando, deixando o corpo confortável. Respira fundo. Sinta a sua alma se acoplando, se integrando ao seu corpo. E solte devagar. Liberando e soltando todo o peso das antigas crenças que você carregou até aqui e que não fazem mais sentido você seguir carregando elas.
Permita-se agora sentir o seu corpo. Sinta todo o seu corpo, esse corpo que te leva para todos os lugares, que para onde você vai, você está lá. Você é a sua maior e melhor companhia. Que você tem que aprender a lidar com você, a se amar, porque você vai estar sempre com você. É a única pessoa que nunca vai te abandonar. Então, que tal agora se integrar e se amar do jeito que você é? Agora, nessa energia, nessa sinergia, você vai sentindo no topo da tua cabeça uma energia, uma luz violeta tomando conta do seu corpo. E essa luz violeta, ela vai descendo, descendo, expandindo por todo o seu corpo. E quanto mais essa luz toma conta, ela se expande, e ela vai transmutando, essa luz violeta, ela vai transmutando toda a dor, todo o sofrimento, tudo aquilo que não faz sentido, todas as mágoas, ela vai transmutando, ela vai limpando, ela vai correndo, ela vai caindo, e limpando, 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 e se expandindo. Essa luz representa a transmutação, o poder divino da transformação, onde transforma a dor em amor, vergonha em liberdade, escassez em abundância. Repita na sua mente ou em voz alta, como você se sentir mais confortável. Eu, a partir de agora, escolho reprogramar todas as minhas crenças sobre o prazer. Aquilo que eu acreditei até aqui que não faz sentido, que me gerou dor, que me gerou culpa, eu destruo, descrio agora. Respira fundo. Solta. Eu me liberto da ideia de que o sexo é sujo ou errado. Eu destruo e descrio agora o universo, todas as crenças, todas as frases, tudo aquilo que já aconteceu no meu corpo, na minha mente, no meu inconsciente, nas minhas memórias, na minha ancestralidade. Eu destruo agora o universo, certo e errado, bom e mal, pode e poc, todos os nomes, putz, garotos e aléns. Respira grande. Eu mereço sentir prazer, amor e plenitude. Eu dou espaço para isso na minha vida agora. Eu escolho vibrar numa nova frequência. Eu escolho agora dar espaço para esse prazer, para essa vida, aqui, agora. Eu sou digna de receber e de doar amor com consciência, presença e muita prosperidade e abundância, porque aqui eu sou, aqui eu estou e está feito. E nessa alegria, nessa frequência, você vai sentindo essa luz violeta, essa luz se transformando numa luz envolvendo todo o seu corpo, passando pela sua garganta, passando pelo seu coração, passando pelo seu ventre, passando pelo seu corpo todo. E essa luz vai se transformando numa luz amarela, numa luz dourada, uma luz quente, vibrante, que ilumina tudo ao seu redor. E nessa iluminação, nessa frequência, ela vai transmutando, expandindo essa força, essa frequência que é sua, essa energia de vida, essa energia de prazer, essa energia de prosperidade, de estar vivo, de gratidão, de estar aqui agora, nesse lugar maravilhoso que é a vida. E assim você vai se espreguiçando, tocando o seu corpo, se abraçando numa grande gratidão por estar vivo e escolhendo dar espaço para esse novo lugar. Se juntando, se nutrindo, se dando tudo aquilo que você merece.
Sinta esse calor dentro do seu corpo, pulsando dentro do seu ventre, dentro do seu útero, dentro da sua vulva, dentro aqui de todos os seus órgãos genitais, do seu colo, dos seus órgãos genitais, se você é homem, se você é mulher, se você, independente de qual gênero que você é, sinta essa energia pulsando no seu chakra básico. Respira grande, vai sentindo, dando espaço. Eu não sei de que crença você é, não sei em que você acredita, que é o Criador do todo. Não sei se é Deus, se é Shiva, se é Krishna, qual é a energia, mas vamos colocar a energia da criação, do universo. Coloque o nome que você sentir mais confortável e sinta esse amor, esse divino, essa paz, te dando prazer, te permitindo estar nesse lugar do aqui e o agora. E nessa paz, nesse lugar de plenitude, você vai respirando, você vai se integrando, você vai nutrindo todo esse lugar. Nessa respiração profunda, nesse lugar do aqui e o agora, você vai respirando, você vai integrando e você vai dando espaço para esse amor, você vai dando espaço para essa luz, você vai dando espaço para tudo que vibra de melhor dentro de você. Eu sou amor, eu sou prazer, eu sou abundância, eu sou a expressão viva do divino na Terra. Permaneça nessa frequência, respira grande, agradeça. Respirando fundo, agradecendo. Agradecendo a todos os seres, agradecendo toda essa experiência, toda essa transformação, transmutação que foi feita aqui agora. Do seu tempo, do seu jeito, voltando, mexendo o corpinho, mexendo as mãos, mexendo os pés, respirando fundo. No seu tempo, abrindo os olhos e voltando. Alexa, volume 3. Respirando, pessoas novas chegando, respirando, voltando. Voltando. Sejam bem-vindos quem está chegando agora, dando continuidade, então, aí, após essa respiração, essa meditação, essa integração, aí, dessa permissão de ressignificar essas crenças, ressignificar aquilo que não faz mais sentido, dando espaço para o novo, dando espaço para essa vida, dando espaço para aquilo que faz sentido a gente ressignificar. Então, trazendo aí, então, um pouquinho do conteúdo dessa aula de hoje, o que é essa sexualidade plena? Então, como a gente estava falando, essa sexualidade, quando falamos de sexualidade, geralmente a gente fecha, a gente coloca muito essa energia no sexual afetivo, nesse lugar de genital. E a gente entende que essa energia que a gente fala da sexualidade, a gente está falando de uma energia de vida, uma energia de pulsão. Freud fala muito dessa energia de prazer, que a gente pulsa, a gente sempre tem duas energias que pulsam a gente, a vida, que ou é essa energia de vida, que é essa energia de estar vivo, essa energia de buscar o prazer, ou é a energia de morte, que é estar o tempo todo esse lugar de visualizar aquilo que faz sentido pra gente. Tipo assim, ou é a morte ou é o prazer. Ou a gente vai caminhando, ou a gente está fugindo de sentir dor, ou a gente está buscando prazer. Então a gente sempre está oscilando nesses dois lugares, esses dois caminhos. Então, temos aí também essa energia que a gente trabalha bastante também, que é
o sentir, essa energia de criação, de desejar, de expressar, de movimentar. Então, essa energia, ela é o quê? Essa energia de criação, de movimento. Então, e a gente acaba utilizando ela de uma forma muito limitada, que é essa forma, apenas essa forma do ato sexual ali em si. Só que essa energia é uma energia que a gente fala que é a energia mais forte que a gente tem. É uma energia de movimento. E como está falando aqui no texto mesmo, assim, essa energia, ela distorcida, ela não trabalhada de forma adequada, ela desenvolve compulsões, ela realmente ela é uma energia, como fala, energia de calha, essa energia de destruição, que onde ela passa, ela destrói. Então, ela pode ser luz ou ela pode ser sombra. Depende qual energia que a gente está desenvolvendo e trabalhando. Por isso, quanto mais a gente tem consciência dessa energia, mais a gente tem responsabilidade dela e menos a gente se perde nela também. Então, por aquela coisa, quanto mais eu conheço, mais eu me liberto, mais eu ressignifico. Então, a gente tem essa, como eu estava falando, das dores. A gente acaba desenvolvendo, por falta dessa maturidade emocional, por falta da gente entender como essa energia sexual, de fato, ela vibra no nosso corpo, ela nos motiva, ela nos impulsiona, e a gente, como Freud vai falar, a gente vira um seride, só buscando prazer, a gente fica ali movido por um prazer e não tem essa consciência que a gente não é só prazer o tempo todo, que a gente precisa construir, desenvolver fazer o que tem que ser feito, né? Que fala que a vida de adulto a gente faz o que tem que ser feito, nem tudo é festa, né? E é bem isso que Freud vai falar. E Freud vai trazer essa consciência que a gente precisa o quê? Reprimir essa energia do prazer, que é o que o Reich vai falar totalmente ao contrário, que o Reich vai falar que não, que a gente tem que viver esse prazer. E é onde que os dois rompem lá na jornada deles. A maioria das pessoas não tem problema com o sexo, mas tem sim com o que ele significa. Então, a gente traz um pouquinho desse lugar das crenças, né? Então, o que a gente acredita? Como que foi a nossa educação sexual? Como que vocês tiveram a integração da vida de vocês? Como vocês vivenciaram o sexo? O que vocês aprenderam que é sexo? Qual foi a informação que chegou para vocês? Que nem eu falo bastante. A gente quer aprender a fazer uma dieta, a gente quer emagrecer, a gente vai lá, contrata um nutricionista, vai para academia, faz os movimentos. A gente quer melhorar profissionalmente, a gente vai lá, faz um curso, faz se aperfeiçoa de alguma forma, faz um curso profissionalizante. A gente quer, enfim, tudo que a gente vai buscar, a gente busca conhecimento, mas o ato sexual a gente acaba não desenvolvendo, a gente não busca aprender. A gente acha que já nasce, mas é instinto. Deva, já nasce sabendo. Mais ou menos, bem mais ou menos. Porque a gente carrega muita crença. A gente saiu ali, de uma certa forma, desse lugar do natural. A gente acabou indo para o... A gente é totalmente antinatural. Se a gente for falar sobre a natureza humana, enfim, senão eu vou me estender aqui bastante, mas a gente saiu do natural há muito tempo. Então, a gente é um ser psicossocial, onde a gente vai se moldando conforme o nosso meio, conforme o nosso ambiente. Então, aquilo que era natural lá atrás, vão lá 20, 30, 40, 50 anos, hoje é bizarro. Se a gente pega até mesmo, se a gente vai assistir novela hoje, né? Que nem esses dias eu estava assistindo a Xuxa, estava sendo entrevistada e estava lá questionando ela com relação à música do índio, né? Aquela música que ela tinha. Então, são coisas totalmente diferentes, de toda uma distorcida, né? Antigamente, como que era as músicas, os programas de televisão na década de 80, 90, né? Então era assim, uma puta exposição sexual o tempo todo. E então as coisas vão mudando. Então, o que era natural antes, hoje não é mais. O que era antigamente, hoje não faz mais sentido, enfim. Então, a gente vai se mudando, se moldando. E aí tem essa questão das dores, que é essa questão do sexual. Como que esse sexo foi, como a gente foi aprendendo? Então, a gente tem essas dores emocionais, tem as dores relacionais e tem as dores espirituais. Quando a gente está falando de dor emocional, a gente está falando das carências,
dos medos, das projeções, da insegurança, culpa, vergonha do corpo, não aceitação, o que eu ouvi que é certo, o que é errado com relação a sexo só depois do casamento, blá, blá. Então a gente aprendeu várias coisas que eu falo que a gente precisa desaprender para poder dar espaço para o novo entrar. Os de relacionamentos, a distância, a falta, o desejo, a falta de conexão emocional, né? Então a gente acaba projetando no outro o tempo todo as nossas carências. A gente acha que o outro tem que adivinhar o que a gente quer e não fala, principalmente as mulheres, não, a gente criou muito um bloqueio, tipo, se eu falar que eu quero XPTO, ai meu Deus, o que ele vai pensar? E aí a gente acaba criando uma relação muito limitada, de não ter uma consciência, uma liberdade sexual de fato. Eita. Mas enfim, é isso. E a espiritual entra muito nessa questão de limitar o que a gente realmente, o que a gente pode, essa potência de não desenvolver, que a gente ficou nessa dualidade, ou eu sou espiritualizada, ou eu estou servindo a Deus, ou eu estou vivendo uma vida que a gente fala, né, do mundo profano, e não tem nada a ver. O sexo é extremamente divino e sagrado. A gente que não desenvolveu essa habilidade, não aprendeu a olhar para ele dessa forma também. E quando a gente aprende a olhar para ele com essa completude, a gente vai para um outro nível. E isso faz todo sentido, assim, que eu falo, né? A história é uma bomba, assim, na nossa cabeça, e a gente fala assim, a gente vai para um outro nível. Então, o que mais? Então, essa questão do como a gente aprendeu essas crenças do que é o sexo, o que é prazer, o que é pecado, se é sujo, e a gente aprendeu a limitar, a gente não teve um diálogo, a gente foi castrado, a gente foi reprimido essa questão do prazer, dos nossos instintos, aquela coisa, né? A gente reprimiu que tipo é errado, e a coisa que a gente vem desconstruindo muito, principalmente no meu trabalho, que eu trago muito dos meus atendimentos, é o quanto esse sexo pode ser leve, ele pode ser divertido, ele pode ser lúdico, a gente pode trabalhar muitas coisas da nossa vida, da nossa intimidade, literalmente trazer um momento tão sagrado e divino que depende muito do quanto a pessoa está disponível para isso, quanto ela tem espaço para viver isso na vida. E aqui falando um pouquinho dessa questão das crenças, né? O quanto a gente o que a gente aprendeu, como que a gente aprendeu, como que foi esse movimento que a gente pode desaprender. Tudo, tudo. Anota aí no caderninho. Tudo o que você aprendeu até aqui, você pode desaprender. E tudo que foi negativo, que aconteceu com você até aqui, você pode ressignificar. Anota essa frase no seu caderninho, porque ela é muito importante, porque a gente se prende muito. Eu sempre falo nos meus trabalhos, às vezes o que te limita a ir para o próximo passo não é aquilo que você não sabe, é aquilo que você sabe e está preso como uma única verdade e que você não consegue ir para o próximo nível, porque você está preso naquilo, mas eu aprendi que é assim, eu aprendi que é assim que faz, que não pode, que ir. Então você está tão preso naquilo que você já sabe que você não dá espaço para aprender coisas novas. Então você precisa desaprender para você dar espaço. E independente. E Jung já falava, eu descobri que essa frase era de um Jung, eu nem sabia, eu sabia, sempre gostei dessa frase, mas eu não sabia que era de Jung. Jung fala assim: não é o que você viveu, não é o que aconteceu com você, é o que você vai fazer com isso a partir de agora. Então, independente do que aconteceu com você, se você foi abusada, abusado, se você sofreu algum trauma, algum tipo de violência, alguns relacionamentos abusivos, enfim. Ai, que susto. Ai, assustei aqui. Independente do que aconteceu, o vizinho aqui na frente, assustei. Independente do que aconteceu com você, ai, me assustei. Deixa eu respirar. Independente do que aconteceu com você, você pode escrever uma nova história. É isso que importa. Independente que foi um susto, independente, você pode ressignificar. Você pode fazer diferente. É possível reaprender a sentir prazer sem culpa. É muito interessante o quanto a gente
e eu tenho muitos clientes, cada um dentro do seu lugar, mas o quanto a gente culpabilizou o prazer, o quanto a gente se sente errado em sentir prazer, e isso em vários níveis, em várias condições. Então, é vergonha de corpo, é vergonha do que está fazendo, porque ouviu, do que aprendeu, porque Deus está vendo, Deus está olhando, e isso realmente traz muitos traumas e muitos bloqueios para a gente. E a gente precisa ter coragem, eu falo que é muita coragem que a gente precisa ter para a gente poder desaprender tudo isso até aqui. A energia sexual como professora, eu gosto muito dessa parte, porque se a gente olha para a nossa energia sexual como um GPS, né? Como um lugar mesmo ali que ela está nos conduzindo, como um indicador. Eu sempre falo que o sexo dentro de uma relação, dentro do seu relacionamento sexual afetivo, da sua parceria, ele não é o ponto final, mas ele é o termômetro da relação, como que aquela relação, qual que é a dinâmica dessa relação, como que funciona esse relacionamento, como que ele está ali se alinhando. Então, a energia sexual é a força mais inteligente do universo. Ela cria, ela destrói, ela transforma, ela renasce. É essa energia de transmutação, é essa energia de movimento, é essa energia de criar as coisas, literalmente. E quando reprimida, quando ela não está sendo trabalhada de forma consciente, ela vira ansiedade, vira carência, vira compulsão, vira raiva, coisas que a gente vai ver também lá um pouquinho mais para frente, nessa questão dos 7 pecados capitais que eu trouxe aqui, que ficou muito legal. Quando liberada com consciência, quando essa energia, a gente dá espaço para essa energia do sexo, no lugar de sagrado, num lugar de consciência, ele cria um outro lugar, que é esse lugar de potência, onde a gente vê pessoas artistas, criativos, pessoas que movimentam, aquela pessoa que chega e você já, tipo, parece que todo mundo para olhar para ela, assim, porque ela tem algo que chama, uma energia que vibra, que puxa. Então, isso é uma energia de magnetismo, porque essa pessoa, ela tem o quê? Esse amor próprio. Ela sabe da potência que ela sabe do quanto ela consegue movimentar e criar. Então, ela tem essa integridade dentro dela. Então, voltando, falar que esse prazer é um GPS da sua alma. Para onde eu falo assim, tem uma frase esqueci, eu sempre... cadê o livro? Carey, nunca consigo falar o nome desse autor, Carey. Mas, enfim, que ele fala que aonde o seu foco tá, você se expande. Então, aonde essa energia tá, aonde está o seu prazer, aonde você está colocando ali, ele vai se expandir. Se você está colocando a sua energia no desconforto, na dor, no trauma, aquele trauma vai só crescer, vai criar mais força. Se você está colocando energia naquilo que faz bem para você, que faz sentido, aquilo também vai expandir na tua vida. Então, trazendo aí esse link que eu trouxe, fugi a palavra aqui, essa metáfora, no caso, assim, esse arquétipo que eu trouxe aí dos 7 pecados capitais e a distorção do prazer, como ele se manifesta aí no pecado na nossa vida, quando a gente não está trabalhando de forma alinhada, de forma adequada, ele acaba se perdendo. Então, trazendo um pouquinho dessa consciência da luxúria, o prazer sem presença, fuga emocional. Então, o que é essa luxúria? Essa luxúria é realmente a gente estar vivendo esse prazer de forma desregrada, de forma compulsiva, de forma sem estar ali no prazer, sem estar ali no momento presente, tá só ali buscando algo assim sem presença mesmo, tá só tipo, movimentando essa energia sem consciência, tá buscando preencher um vazio que não tá aqui, e eu quero só buscar, e aquele vazio que eu falo, né, que
parece um saco sem fundo. Você quer cada vez mais, você quer cada vez mais, por quê? Porque você não se sente nutrido, porque você está sempre buscando mais, querendo mais. Por quê? Porque você não aprendeu a se nutrir. Você está ali, literalmente um saco vazio. Quanto mais você coloca para dentro, mais você quer, porque você não se sente nutrido, porque você não está literalmente em presença ali. É que nem quando. E eu vou falar da gula agora que a gente já entra, que nem quando você está comendo sem presença. Você come, 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 come. Você nem quer mais, você já está cheio, você não está nem sentindo mais o gosto da comida, mas está comendo, sabe? Quando é churrasco, a pessoa você está cheio já, mas passa ali, você não quer mais, você fala, vou pegar. Então é mais ou menos isso, porque você não está em presença. Você está fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Então, entra nessa gula, essa falta de prazer, essa falta de presença de você que está nessa compulsão. E o que eu falo muito, tanto nos atendimentos, tanto nos meus trabalhos, que a gula, ela está totalmente, essa questão da compulsão alimentar, está associado diretamente a traumas de abuso sexual. Então, ou não necessariamente de abuso sexual, mas algo ligado a essa questão da sexualidade. Então, vale muito a pena você olhar para isso. Caso você tenha uma compulsão, caso você tenha uma questão com peso, busca olhar para isso. Se você conhece alguém que está com alguma questão com sobrepeso, obesidade, oriente está buscando um terapeuta na linha da sexualidade, pois isso é muito importante, tá alinhando esses centros. A avareza, eu achei assim muito interessante porque faz muito sentido para mim, tanto a avareza quanto a inveja foi assim muito foi o que eu mais gostei. Por quê? Porque a avareza, ela entra naquele lugar da manipulação também. Quem não sabe, quem já foi casado, quem já teve algum relacionamento, aquelas pessoas que ou não teve relacionamento, mas já ouviu, né? Aquelas brincadeiras, tal, não sei o quê, que acaba usando o sexo como moeda de troca. E com a Deva, mas como que funciona isso? Aquela pessoa que fala assim, começa a não transar com a pessoa porque, você fez isso, tá, que eu tô com raiva, e, não, se você fizer isso, hoje tem. E aí, ou então a pessoa tá num relacionamento muito desafiador e não, por N motivos, não tem ali uma vontade de se relacionar sexualmente com o parceiro, mas ela tá ali. E aí ela dá só, ela tem relação sexual só com uma obrigação. Então ela vai assim, tipo, ela não tá com presença, ela não tá com vontade. Então ela faz ali aquilo sem coisa. Então isso vai gerando o quê? Essa escassez. Você fica assim, tipo, toda hora, tipo, ai, não quero, não quero. Por quê? Porque essa energia ela é fluida. Quando ela tá equilibrada, ela flui, ela é abundante. Ela tá sempre em movimento. A ira é uma questão muito importante, que eu vou até colocar aqui, vou até dar uma pesquisada aqui. Tá. Só complica, eu fiquei com isso na cabeça aqui, ó. O vibrador, ele foi desenvolvido em 1869. Exatamente para trabalhar essa questão da histeria, como eu estava falando, porque quando você não transa, quando você não faz sexo, quando você tem essa energia toda reprimida ali, aquela brincadeira, aquela frase, tipo, dormiu de calça jeans hoje. Só pode, porque só pode ter dormido de calça jeans, porque não transou, não sei o quê, né, mal comida, essas frases extremamente tóxicas. Mas, por mais que seja uma frase violenta e tóxica, ela tem um fundo de verdade. Porque ela foi. Como que acontece? Lá em 1800, o vibrador ele é criado para trabalhar a histeria, que é uma doença que Freud desenvolve, cria, fugiu a palavra, descobre, né, nomenclatura essa questão com relação às mulheres que elas estão muito estressadas, digamos que hoje seria, né? E aí começa a desenvolver essa necessidade delas ter orgasmos. E aí, onde antigamente o vibrador era literalmente vendido em farmácia. Não tinha essa
Ixi, conotação sexual, né? Ele vem parar no erotismo daí na década de 60, quando ele começa a ser utilizado muito nos filmes pornôs. E aí sim que ele vai começar ali, ele sai da prateleira da farmácia e começa a ir para os sex shops, começa a ser coisa de mulher, é, enfim, de mulher sem vergonha, enfim, começa a entrar nesse estereótipo de, de errado, de sujo, de vulgar, enfim. Até então ele tinha um lugar extremamente terapêutico, medicina, digamos assim, né? E tem aí essa questão da inveja, cara. A inveja para mim foi assim a cereja do bolo. Por quê? Porque a inveja, o que, que é? Eu querer o do outro algo que não é meu. Eu ficar cobiçando algo no outro que eu não tenho. Mas é que tá a grande cereja do bolo, que é assim, eu tenho tudo que o outro tem, de uma certa forma, dentro de uma loja da minha pequenez, que é, eu voltei, eu caí. Deixa eu botar para gravar de novo aqui. E vou partilhar novamente a minha. Ah, tá gravando ainda, não parou de gravar. Tá, beleza.
Oxe. Bora lá, então. Eu parei aqui na inveja, né? Da projeção da outra pessoa. E quando eu não entendo da minha potência, eu não tenho consciência da minha energia, da minha luz, da minha força, e eu estou projetando no outro. Então, quando eu já entendi que essa energia eu também tenho essa força, eu foco naquilo que está no meu controle, eu foco em mim, eu foco em desenvolver, em ser, e depois movimentar, e é tudo aquilo que está no meu alcance. A preguiça. Como eu estava falando também, falei bastante sobre isso na aula passada, a preguiça, porque acontece, a gente está Quem não tem preguiça de ir para academia? Às vezes tem dia que dá. Então, e preguiça de se relacionar. Por quê? Porque para se relacionar dá trabalho. Para você criar uma relação, para você ter uma relação sexual, em vários sentidos, seja essa questão do fisiológico mesmo, do tipo de ter ali o contato, seja essa questão da preguiça de você ter que conversar, ter que se conectar, então tem essa preguiça. E quando a gente está na preguiça, a gente está ali literalmente não está fazendo movimento, não está fluindo aquilo que deveria, né? A gente está o quê? Não está desenvolvendo aquilo que precisa desenvolver de fato com relação a essa potência que a gente é. Porque a gente estava falando, né? Os neurotransmissores aqui do neocórtex, no córtex pré-frontal, no nosso sistema límbico, ele precisa de movimento, a gente precisa desenvolver a neuroplasticidade do nosso cérebro. O que é a neuroplasticidade do nosso cérebro? A neuroplasticidade do cérebro é a habilidade que a gente tem de regenerar os nossos neurônios, nossos neurotransmissores. Mas a gente, com a nossa alimentação, com os nossos hábitos, cada vez a gente não exercita essas sinapses, que é essa comunicação com um neurônio ou outro. E aí a gente vai ficando aí cada vez mais com doenças degenerativas. Então é importante a gente ter esse hábito de fazer atividade física, de ter essa movimentação de liberar dopamina, serotonina, que é esses hormônios através de atividade física, dessa conexão afetiva, para a gente poder desenvolver de fato, só se a gente ficar cada vez mais viciados em remédios. A era das pílulas, né? E a soberba, fechando aí a soberba, que eu falo que a soberba ela entra muito com ela se conecta muito com a avareza, que é esse lugar do tipo, cara, eu sou foda pra caramba, então assim, eu sou muito, e aqui assim, eu só quero e não entrego. Então eu uso desse sexo, essa energia como manipulação, como controle, e eu não tô nesse lugar de prosperidade, de abundância, de transmutação, de humildade, de vulnerabilidade, porque o sexo ele precisa desse lugar de vulnerabilidade, de entrega, de consciência, de humildade. Então esses são os sete chakras que também, né, temos os 7 chakras, mas são os 7 pecados capitais aí que nessa linha da sexualidade ele totalmente desequilibra esse lugar. E trazer aí um pouquinho aí agora como, né? E como trazer essa vida, trazer esse movimento, trazer essa prática dessa sexualidade saudável para a nossa vida. E um momento, uma forma de você fazer esse link, trazer isso para a sua vida, é exatamente esse desafio que eu desenvolvi, que é essa energia vital, essa energia de você, cada dia você fazer um pouquinho. Eu desenvolvi esse desafio de 21 dias. E como vai funcionar esse desafio? Sem ser essa semana, na próxima ele começa oficialmente, ainda vou estar nutrindo vocês ali no grupo, dando informações. Semana que vem a gente vai começar. Eu vou começar a dar um spoiler, começar a passar já algumas coisas, algumas dicas, alguns exercícios para vocês irem fazendo. Mas esses 21 dias, essa primeira semana, a gente vai se organizar, a gente vai começar a olhar ali, fazer esse mapeamento do que realmente faz sentido para ele, para onde, qual é o meu foco, onde que a minha energia está sendo drenada. E aí, a partir disso, a gente vai fazer um desafio de 21 dias, onde vocês vão estar trabalhando aí através de meditações, através de exercícios, práticas, para vocês irem aí aprendendo a trabalhar essa energia de uma forma mais integrada, trabalhando aí através de realmente poder ressignificar crenças, bloqueios, trabalhando de uma forma muito mais
integrada nessa energia sexual. Então, como que vai funcionar aqui, né? Então, temos aí as meditações, vai ter os exercícios, porque tanto exercícios cognitivos, como exercícios corporais para trabalhar esse campo energético, e práticas de limpeza de crenças, para a gente trabalhar esse campo energético emocional também. Então, vai ter o grupo no WhatsApp e vai ter o grupo também, onde vai ter essas aulas aqui no online, para a gente estar podendo desenvolver mais no decorrer da semana. E temos aí também essa promoção, que é as 25 pessoas, as primeiras 25 pessoas que comprarem, que adquirirem esse plano aí, que já vai, além de ter esse desenvolvimento, vai ter também um atendimento comigo, individual, para podermos juntos desenvolver a sua necessidade. Então, o que acontece? A gente vai ter uma sessão individual, as primeiras 25 pessoas, que é o que eu consigo atender aí nessa semana, que eu tenho disponibilidade de agenda, para poder, fora os 21 dias, eu poder atender essa pessoa, para poder desenvolver com ela essa linha, meta, um trabalho mais personalizado para cada um. E o valor desse pacote vai ser R$97. Eu vou colocar lá no grupo agora o link de pagamento bonitinho, junto, assim que eu salvar a aula aqui bonitinho, vou deixar lá para vocês. E vocês pagando, vocês vão estar recebendo. Eu vou colocar em quem sentir de fazer, eu já agendo a sessão na semana que vem, já vou estar colocando um novo grupo, que é um grupo exclusivo só para quem realmente fechou. E aquilo que eu estava falando, são 21 dias para você poder desenvolver, que nem eu falo, na neurociência, a gente precisa, nos 21 dias de um novo hábito, você consegue reprogramar a sua mente. Então, vale muito a pena. E para fechar aqui, afinal, o que é a sexualidade plena? A sexualidade plena começa quando você decide se reconciliar com o prazer, com o corpo e com o seu divino dentro de você. Então, é importante a gente poder escolher isso com muita sabedoria, saber vivenciar isso de um lugar onde que você escolhe viver esse sagrado. Quando o corpo se torna um templo, o prazer se torna sagrado. Então, você sai desse lugar de culpa, você sai desse lugar de certo, errado, bom e mal, e você começa, de fato, a entender que nós somos o todo, que nós somos aqui, estamos aqui, Deus, que o sagrado nos fez também para poder desenvolver essa energia maravilhosa do prazer e sentir prazer. E é isso. Muito feliz para quem ficou até aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. E nos vemos no grupo lá. Semana que vem tem mais aula. Quem puder e quiser, eu vou colocar lá no grupo também o meu canal no YouTube, onde eu tenho eu vou começar a colocar algumas meditações para vocês lá. Então, fico aguardando vocês durante a semana. Grande beijo. Um excelente final de semana.